Então, por que que esses dois sentimentos, eles são tão agressivos a ponto de produzir tumores no nosso corpo? Tumor no fígado, no pulmão, no intestino, enfim, qualquer parte do corpo nós podemos produzir um tumor a partir de um sentimento como esse. A partir de um sentimento, de sentimentos como esses nós podemos produzir uma depressão, por exemplo. Por quê? Que esses dois sentimentos trazem uma energia tão destrutiva dessa forma. A psicologia consciencial explica isso muito bem, dizendo o seguinte: sentimentos como mágoa e ressentimento, eles produzem uma energia mental extremamente tóxica. Por quê? O que é ressentimento? Ressentimento significa ressentir, 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 dia após dia, uma situação que aconteceu no passado. Então, vamos imaginar uma situação hipotética de uma pessoa que fez um grande mal a uma outra e rompeu, pode ter sido uma pessoa próxima, alguém da família. As pesquisas do Dr. Simon, a maioria das pessoas que traziam ressentimentos era ligado a familiares, a pai, mãe, irmãos, alguém muito próximo, e que a partir de um certo momento houve uma ruptura devido a um fato acontecido, e as pessoas traziam uma mágoa, um ressentimento muito grande. Então, o que acontece? A partir daquele ato, né, que a pessoa pratica, esta pessoa que recebeu os impactos do ato passa a alimentar o que nós chamamos na psicologia consciencial de ofensor interno. A partir daquela ofensa, então houve uma ofensa de alguém que pode ser alguém próximo, pode ser alguém distante, não importa. A pessoa praticou a ação, foi viver a vida dela, e essa pessoa aqui, que foi a ofendida, começa a cultuar uma mágoa muito grande. A mágoa tem o princípio de uma crença limitante do tipo: ele não podia ter feito isso comigo. Ela não podia ter feito isso comigo. Onde já se viu fazerem isso comigo? Então a pessoa começa a ruminar esse tipo de pensamento. Ao ruminar esse tipo de pensamento, ela desperta dentro de si mesma, a partir daquela ofensa externa, um ofensor interno. Então ela desperta o ofensor interno, e esse ofensor interno começa a ressentir. Vejamos que a própria palavra já mostra o que ela significa. Ressentir, ressentir, dia após dia, aquele ato praticado. Às vezes é um ato que foi praticado há 30, 40 anos atrás, e a pessoa diariamente ela lembra do fato com muito ódio da pessoa que praticou aquilo para ela. Vejamos que tipo de energia uma pessoa pode emitir quando cultua um sentimento assim, quando o tempo todo ela lembra de um fato que fizeram com ela, e com muito ódio, com muita raiva, com muita agressividade. Às vezes a outra pessoa nem tem mais contato, às vezes já até morreu, ela não tem mais contato, mas ela revive aquilo diariamente. Inclusive tem um ditado que diz que o ressentimento é igual um veneno que você toma esperando que a outra pessoa morra. E é verdadeiro isso. É um veneno que não é uma substância química venenosa, mas é uma substância mental extremamente venenosa. Nós produzimos uma energia mental muito tóxica,
quando nós cultuamos tanto a mágoa quanto o ressentimento. A mágoa é um pouco mais branda, mas o ressentimento ela é muito mais intensificado, mas os dois produzem o mesmo tipo de energia. A mágoa costuma ser mais passageira. A pessoa, no dia a dia, se magoa, daqui a pouco ela perdoa e libera. O ressentimento costuma ser mais duradouro. Ele é aquele movimento em que a pessoa ressente anos a fio, repetindo para ela mesma: eu não podia ter feito isso comigo, onde já se viu, um dia ele me paga. Então, existe também embutido na mágoa e no ressentimento um outro sentimento egóico muito forte, que é o desejo de vingança. Como nós estamos vivendo dias mais que as questões legais são mais diretivas, né, as pessoas não vão à via de fato. Antigamente, há pouco tempo atrás, quando acontecia uma situação assim, havia vingança no sentido de matar a pessoa que tinha feito isso. Em alguns países, em algumas situações, em guetos como de tráficos e tudo, isso não acontece. Mas, comumente, as pessoas não matam outras porque fizeram alguma coisa com ela, mas elas desejam matar. Elas desejam se vingar, elas desejam que o outro passe muito mal, que o outro sofra. Só que o que acontece? Quando nós emitimos uma energia mental destrutiva pensando no outro, essa energia mental ela sai primeiro de nós. Então é como se, imagina uma pessoa pegando um monte de lama para jogar no outro, porque o outro fez alguma coisa para ela. A primeira pessoa que se suja é ela mesma. Então, quando nós cultuamos o ressentimento e de uma forma muito automática, desejamos nos vingar, muitas vezes a pessoa não faz nada fisicamente, mas ela faz com a mente. Então ela emite o tempo todo uma energia mental tóxica em direção a outra pessoa. Se a outra pessoa também cultua um ódio por ela, ela acaba captando essa parte dessa energia e volta com a própria energia dessa pessoa. Então há um fluxo e refluxo de energia mental tóxica que vai até a outra pessoa e volta para quem está se ressentindo. Se a outra pessoa já está num outro nível de consciência, já se elevou, já modificou, às vezes ela teve um momento infeliz, mas ela muda a sua vida e ela entra num outro padrão de energia mental, uma energia mental mais saudável. O que acontece com a energia mental tóxica daquele que enviou para ela, não encontrando ressonância na outra pessoa, ela simplesmente retorna para quem emitiu. Então, de qualquer maneira, a pessoa, seja o outro recebendo a energia ou não, ela vai se intoxicar com a própria energia mental. Então, essa energia mental tóxica, essa energia que vai tanto gerar problemas no nível do corpo físico, tumores, doenças autoimunes, doenças degenerativas, cardiovasculares, enfim, todo tipo de doença e doenças psíquicas. Por quê? Porque a pessoa fica cultuando o ofensor interno o tempo todo, cultuando o ofensor interno e repetindo a ofensa. Vejamos que a ofensa ela já passou, aconteceu há 10, 15, 20, 30 anos, não importa o tempo. Essas questões são atemporais do ponto de vista psíquico e emocional. Então, o que ocorre? A pessoa passou pela situação ofensiva e ela própria continua cultuando a ofensa por meio do ofensor interno. Tem uma parábola do Evangelho de Jesus que ele recomenda que nós desenvolvamos o conciliador interno, que é a parábola da conciliação com os adversários, que nós vamos estudar na próxima quarta-feira. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que o teu adversário não te entregue ao juiz, o juiz
te remeta ao oficial e o oficial lhe coloque na prisão. Em verdade vos digo que não saireis dali enquanto não pagardes o último ceitil. Então vejamos que essa parábola, quem quiser maior profundidade em conhecer como ela funciona, tem tudo a ver com a live de hoje. Na quarta-feira nós vamos estudá-la. Então o que acontece com a pessoa que não concilia, que alimenta o ofensor interno? Ela adentra um movimento de prisão, porque a mágoa e o ressentimento é uma prisão sem grades. A pessoa vai para a prisão porque ela fica julgando, condenando e punindo, e tentando punir o outro. Ela pune o outro de que forma? Com a sua energia mental. Mas, na verdade, ela cria um movimento autopunitivo. É ela própria que vai sofrer as consequências por meio da própria energia mental destrutiva, que vai destruir as suas células, que vai destruir a sua mente, criando doenças